hoje produz uma quantidade de alimentos suficiente para abastecer todo o planeta. Mesmo assim, há 870 milhões de pessoas passando fome. Um contingente que já diminuiu nas últimas 2 décadas, mas que continua alto, longe ainda da meta número 1, estabelecida pelos Objetivos do Milênio da ONU, de redução pela metade do número de vítimas da fome no mundo até 2015. Então, qual é de fato o grande desafio do combate à fome? As projeções indicam que nos próximos 40 anos seremos 9 bilhões de habitantes sobre a face da Terra, 2 bilhões a mais do que hoje. Em um cenário em que as mudanças climáticas terão, como já tem, impacto sobre a produção de alimentos. Qual a saída? De que forma o que produzimos, como consumimos e como distribuímos os alimentos tem importância nesse debate? Hoje aqui com a gente para mais uma conversa da série especial de entrevistas do Futura sobre pobreza e desigualdade. Uma pessoa que pode falar com toda a propriedade sobre o tema é Helder Mutter, representante no Brasil da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, mestre em agroeconomia e ex-ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural em Moçambique, seu país de origem. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Queria entender, Sr. Helder, por que ainda há 870 milhões de pessoas no mundo passando fome se o problema não é a quantidade de alimentos? O problema é a distribuição? Esse é o veredito? Não, digamos que o problema é o acesso. Os alimentos existem, mas há problema de acesso. O acesso é uma função de vários fatores, do rendimento, do comércio e de vários outros fatores, e também da informação. Então, a disponibilidade ela existe, mas também há muito desperdício. Portanto, há muitos fatores que entram em jogo. E é por isso que nós apontamos como solução, primeiro, aumentar a disponibilidade, aumentando a produção e reduzindo o desperdício. Desperdício, o senhor chama a forma como as pessoas consomem o alimento, a forma como ele é transportado? Sim, há desperdício as nossas escolhas do dia a dia? Em toda a cadeia. Há desperdício logo no pós-colheita, há desperdício no processamento, há desperdício no comércio. Muitos supermercados jogam fora alimentos que ainda seriam consumíveis, mas também há desperdício nas famílias, no preparo e mais ainda no consumo, na hora, se cada um se lembrar do que sobra no prato depois da refeição e é jogado fora. E é aberrante, sabendo que 1 em cada 8 pessoas passa fome no mundo, não tem o que comer. Vai para a cama, dormir, sem saber onde encontrar o seu alimento. Então, é um desafio muito grande, aumentar a disponibilidade, aumentar também a informação para que as pessoas possam saber compor uma dieta saudável. Este é que é o problema da utilização. Eu falei do problema da disponibilidade, do problema do acesso, mas também é um problema da utilização. Muita gente não tem informação de como compor uma dieta saudável, com elementos proteicos, vitamínicos, minerais, energéticos, tudo isso. E tem gente, inclusive, hoje um dos maiores problemas que nós temos é o problema de obesidade, portanto, resultando de uma alimentação equivocada. Portanto, com excesso de carboidratos, excesso de gorduras. Portanto, é importante que haja essa informação de como obter uma alimentação saudável. Bom, eu não sei se o número de obesos é maior do que o de famintos. Eu acredito que o número de famintos seja maior no mundo, estou certa ou não? Sim, o número de famintos é maior e é um problema que leva a uma redução da dignidade. Esse é que é o grande problema da fome. É que a fome que nós estamos falando é uma fome que dói e mata. Tem gente morrendo. 5 milhões de crianças morrem anualmente de fome. Portanto, a pessoa fica encurralada, vai perdendo a dignidade, ao mesmo tempo que também perde parte do seu corpo, vai definhando e perde a dignidade e morre. Então, é uma situação extremamente oposta àquela da obesidade, em que virou quase uma epidemia, o mal da contemporaneidade. Mas resulta mais de equívocos do que propriamente de um encurralamento de uma situação de desespero. Pois é, o senhor está falando que, o senhor disse aí anteriormente, que um dos desafios do combate à fome é a disponibilidade, né, do alimento, da produção. É preciso aumentar a produção
e o acesso a esse alimento. Bom, a gente tem uma perspectiva de 9 bilhões de pessoas em 2050 neste planeta onde nós vivemos hoje, que somos 2 bilhões a menos. E precisamos aumentar em pelo menos 70%, né? Se não me engano, 70% do volume de alimentos produzidos, é uma previsão que se faz. Como é que isso vai ser possível de acontecer com a perspectiva também dos eventos climáticos, das mudanças climáticas, contribuindo para que isso fique um pouquinho mais difícil, né, produzir mais alimentos, porque isso tem impactos, obviamente, diretos nos recursos do planeta e nas terras agricultáveis. É verdade. Nós temos a necessidade de crescer do ponto de vista de produção de alimentos. E nós sabemos que tem que crescer, como já disse, em 70% aproximadamente. E o potencial dos solos aráveis para que possa haver uma extensão da terra agricultável é cerca de 20%. Então, isso significa que o restante do ganho tem que vir da tecnologia. É na produtividade que nós deveremos ganhar. Então, há uma grande expectativa que a comunidade científica, os pesquisadores, possam trazer respostas de como aumentar a produtividade dos alimentos, para que nós possamos dar uma resposta efetiva a essa carência, à demanda que nós teremos em 2050. Ou seja, investimentos em tecnologias que tornem a produção mais ecoeficiente, mais eficiente, mais eficaz, portanto, mais produtiva. A razão por que o mundo hoje conseguiu minimizar o impacto do boom demográfico é porque houve um grande investimento nos últimos, 100 anos, mas cada etapa à sua maneira, em tecnologia, que a tecnologia foi crescendo paralelamente ao crescimento demográfico. E é importante que esse ritmo de crescimento e de investimento em tecnologia continue, para que nós possamos ter a resposta, portanto, a essa grande demanda que se vai verificar em 2050. E os esforços para que o acesso aos alimentos também aumente? Aumentou na mesma proporção em que a tecnologia avança? Porque você está me dizendo que o problema é de disponibilidade e de acesso. Para a disponibilidade, a tecnologia está aí a serviço. E para o acesso? Minha pergunta é, vale todo esse esforço? Óbvio que vale, mas do que adianta todo esse esforço se não se conseguir dar acesso, né? Reduzir desigualdades e dar acesso? Sim, na Rio +20 nós abordamos muito essa questão. É por isso que nós falamos muito em sustentabilidade social. É importante que nós possamos investir no patrimônio chamado dignidade, que é importante que todos possam ter acesso a essa necessidade básica. Por exemplo, o alimento não é apenas um direito, é uma pré-condição da nossa condição de seres humanos. Todos nós devemos ter isso. Então, devemos ter políticas e tecnologias sociais de como é que nós organizamos a sociedade, porque os seres humanos são seres sociais, em que temos menos desigualdades, em que temos as pessoas com acesso àquilo que são as oportunidades básicas. Uma delas é a alimentação, outra é a saúde, a educação. Tudo isso são oportunidades essenciais e básicas a que todo cidadão deve ter direito no mundo do futuro. E é por isso que nós chamamos na Rio +20, o documento final, o futuro que queremos. Porque o mundo tem que caminhar não só para a sustentabilidade económica, que se refere aos ganhos económicos, mas também a sustentabilidade sociais, que é o patrimônio da dignidade da natureza humana, e também sustentabilidade ecológica ou ambiental, como alguns também preferem chamar, que é importante porque é a base dos recursos que sustenta a vida no nosso planeta. O quanto que os combustíveis vegetais, que são muito desejáveis do ponto de vista ambiental, porque poluem menos do que os fósseis, eles são ameaças à segurança alimentar? Muito se fala que eles roubam espaço, vamos dizer assim, da produção de alimentos, de fato, né? Do que vai para a nossa mesa, para o nosso consumo em casa, né? Para o consumo de alimentos. Isso é verdade? Essa relação existe? Sim, é verdade. Há dois desafios. O primeiro é a competição que existe para os solos mais aráveis. Nós temos, por exemplo, que o milho e a cana-do-açúcar requerem solos muito férteis. E há uma competição em relação às terras que são utilizadas para a agricultura, para a produção de alimentos. Portanto, existe uma competição aí. Mas outra é que, por exemplo, nos Estados Unidos da América, se utiliza alimentos para produzir biocombustíveis. Se utiliza o milho, se utiliza soja, se utiliza beterraba, se utiliza mesmo a cana-de-açúcar também é um alimento. Então, é importante que haja um repensar e um equilíbrio e que possamos ter políticas claras sobre como encontrar um ponto de equilíbrio na utilização desses recursos para a produção de biocombustíveis. Então, o que é desejável na produção de biocombustíveis? Quer dizer, é preciso que eles existam, é preciso continuar essa produção, mas o que é desejável do ponto de vista da FAO?
O que é desejável é que, primeiro, que nós possamos, nesta fase, eliminar os subsídios. Porque grande parte dessa produção de biocombustível a partir dos alimentos é feita com subsídios públicos. Portanto, através de subsídios públicos, nós estamos minando aquilo que é um objetivo desejável, que é mais disponibilidade de alimentos. Então, é importante, primeiro, que nós possamos eliminar os subsídios. E depois vermos, porque é um novo fenómeno, que é a globalização. A globalização é um fator também complicador, como a demografia. A globalização é um fenômeno complicador. Portanto, há vários elementos que devem ser levados em consideração. E para que nós possamos deixar que a mão invisível da economia possa ditar qual é o nível de investimento que vai ser aplicado nos alimentos ou nos biocombustíveis, teremos que eliminar primeiro os subsídios e mais tarde possamos corrigir qualquer aberração que possa acontecer no sistema. De alguma forma, a produção para biocombustíveis é responsável pela variação dos preços no mercado e aí pelo aumento dos valores dos alimentos? Não se pode dizer hoje que seja um grande problema, mas se prevê que futuramente poderá ser um grande problema. Nós tivemos, por exemplo, agora nos Estados Unidos da América, a pior seca dos últimos, digamos, 50 anos. E, como sabe, existe uma cota para a produção de biocombustível do milho que é produzido. Mas também os Estados Unidos da América são os maiores fornecedores de milho no mercado internacional. Então, isso impactou naquilo que é o mercado do milho internacionalmente. Mas a situação voltou a equilibrar-se. Creio que as forças do mercado aí voltaram a funcionar. Mas não prevemos que numa crise maior os efeitos possam ser no mercado mundial possam ser mais catastróficos. Muitos defendem que a biotecnologia poderia ser determinante na produção de alimentos no futuro, quer dizer, como já pode ser agora, no aumento dessa produção, como se vai se necessitar mais adiante. Só que esse é um assunto bastante polêmico, que envolve a discussão sobre os transgênicos, por exemplo. E aí eu queria saber quanto efetivamente a biotecnologia pode ajudar a reduzir o problema central, que é o problema do acesso, né, da distribuição, ou pode ainda agravar, por outro lado, as desigualdades, o acesso ao alimento. É verdade. Nós estamos hoje numa situação em que a biotecnologia já faz parte do nosso dia a dia. Portanto, grande parte dos alimentos que nós consumimos, grande parte da roupa que nós utilizamos, grande parte de um conjunto de bens biológicos, eles vêm já da biotecnologia. Mas o que é importante é termos primeiro consciência de que a biotecnologia será sim importante no futuro, mas nós temos que avaliar os riscos. Os riscos não só do ponto de vista biológico, isso a ciência que também vai dizer, quais são os potenciais riscos, quais são os limites éticos que nós podemos passar ou não passar, portanto é a própria ciência que nos vai ditar e também a nossa consciência como seres humanos, mas também do ponto de vista do mercado, porque a biotecnologia está conduzindo o mercado das sementes para uma concentração, para as multinacionais. As multinacionais estão dominando o mercado das sementes. E como sabe, na produção da semente, as multinacionais introduzem aquilo que se chama genes terminal, que faz com que a semente ela não possa ser multiplicada. E isso afeta muito o setor familiar, desencoraja a pequena agricultura a preservar aquele que é o patrimônio genético que foi produzido e conservado ao longo de muitos séculos. Então precisamos de encontrar aí um ponto de equilíbrio em que a biotecnologia ela não vá minar aquilo que é a base de recursos naturais, estamos falando já da ecologia, a base de recursos naturais que sustenta a vida no planeta. Nós precisamos de biodiversidade. A biodiversidade é essencial para a manutenção da vida no planeta. Então, tudo isso deve ser analisado numa mesma plataforma, em que conservamos não só os aspectos biológicos, mas também sociais e ecológicos. Ok, muitíssimo obrigada por essa conversa. Obrigado. Você que esteve com a gente, obrigada pela companhia até agora. Um abraço, até a próxima.